A gente fala que é a vida do móvel e tem vários ciclos e ele sempre tem uma nova vida e uma nova história para contar. E olha, continuando falando aqui de pedaços de Brasil que dão certo. Hoje eu tô aqui com a Pamela Paz, ela que é CEO do grupo John Richard. E aí, Pamela, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, Fernando. Imagina, eu que agradeço você ter vindo aqui me ajudar a compartilhar um conteúdo relevante aqui pro pessoal que acompanha o canal. Bom, o pessoal que está acompanhando aqui o canal sabe que eu tô lendo aqui o livro do Roberto Tranjan, inclusive ele veio aqui para falar um pouquinho do livro, e eu tô lendo ele em doses homeopáticas, e conforme eu vou lendo, eu vou chamando as empresas que estão presentes ali no livro. E aí eu li um pouquinho sobre a sua história, e eu vi que a John Richard tem uma questão de alugar móveis, né? E aí eu fiquei assim, como é que foi isso, principalmente aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil, eu imagino que as pessoas têm muito o hábito e talvez a preferência de comprar uma coisa e não alugar, né? Pô, como que eu vou alugar, né? Porque eu vou pagar por uma coisa que às vezes não é minha, ou eu não vou ter posse em cima daquilo. Ou seja, uma cultura totalmente diferente, né? Como é que foi isso? Porque praticamente vocês tiveram que trabalhar em cima de ou criar uma cultura nova aqui para o público, né? Estamos criando uma cultura nova, né? A John Richard já tem 25 anos, então lá a gente foi pioneiro na parte de locação de imobiliário corporativo e começou muito para necessidades temporárias. Então grandes empresas, multinacionais precisavam de posições de trabalho durante um período específico de tempo e passavam a alugar móveis por esse período. E agora, nesses últimos 5 anos, isso tem mudado completamente. As empresas têm optado por não mais adquirir o mobiliário e sim ter acesso a esse mobiliário pelo tempo que eles precisarem. Isso é muito pautado nas mudanças que vêm acontecendo, né? As empresas têm mudado os seus espaços, ou mudado assim, a sua estratégia, os seus negócios cada vez mais rápido. Elas precisam de velocidade, precisam de flexibilidade para mudar. Então, o mobiliário acaba acompanhando isso. E aí, quando a gente vai falar de pessoa física, né, que no final de 2019, a gente lançou a Twin, que é uma outra marca do grupo, que são móveis por assinatura, móveis residenciais por assinatura. Então, a gente aluga sofá, cama, geladeira, enfim, a gente monta uma casa completa para alguém que mora de aluguel. Então, existe ainda uma cultura muito de posse, mas cada vez mais as pessoas têm buscado essa liberdade. Então, se você mora de aluguel, não faz sentido você comprar aquele sofá. Não faz sentido você comprar aquela cama que muitas vezes não vai servir na próxima casa. Então, é justamente você ter sua casa inteira por assinatura e você utilizar pelo tempo que você precisar e ter essa liberdade para mudar. Que legal, até o processo de mudança fica mais barato, porque aí você vai mudar, você vai dizer, ô John Richard, vem pegar aqui que eu tô mudando e já era, assim, agora eu vou pra outra casa, vou pra outro lugar e aí tem que levar, ou enfim, aí é um novo contrato. Você tem toda a facilidade nesse processo de mudança, né? A gente fala que muitas vezes mudar é difícil. E se você muda cada vez mais, esse processo é muito difícil. E com a gente é o único fornecedor que resolve todo o mobiliário, todos os utensílios da casa ou do escritório. Né? Mas deixa eu te perguntar uma situação aqui. Por exemplo, eu sou casado, minha esposa tá aqui, acompanhando sempre as entrevistas, pra ver se eu não tô falando nenhuma bobagem, né? Então ela sempre vai conferindo, hoje você não falou legal, hoje essa aqui não foi bacana e tal. E aí é o seguinte, nós temos 2 cachorras. Nós tínhamos lá atrás, né, 2 cachorras também, que uma tá com a gente desde muitos anos, e a gente pegou elas filhotinhas. E aí chegamos, pusemos em casa, destruíram o sofá. Eu falei, putz grila, destruíram o sofá. E aí a gente deixou o sofá destruído até elas ficarem mais velhas, né? E falei assim, agora elas não estão roendo o sofá. Vamos trocar, vamos mandar arrumar o sofá. Mandamos arrumar o sofá. Ah, legal, mandamos arrumar o sofá, tá ótimo e tal. Aí uma das nossas cachorrinhas mais velhas, ela acabou falecendo por causa de um problema no coração. E aí a gente acabou adotando uma outra, só que ela é mais novinha, 1 ano e meio. O que aconteceu? Ela destruiu o sofá de novo. O sofá aqui tava novo. Aí eu falei, putz, grilo, e agora? E agora é o mesmo processo. Deixa aí o sofá do jeito que tá, vamos ver. E aí, qualquer coisa a gente reforma ou compra outro, enfim. Aí a minha preocupação é o seguinte, se ela tivesse destruído um sofá da John Richard, o que eu ia fazer? Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou falar pra John Richard? Porque não é tipo assim, não, passa uma tinta aqui, ó, que resolve, que vocês iam ver um buraco lá no sofá. Fernando, o que você fez no sofá?
Como fica essa situação? Olha, a parte de manutenção dos itens é por nossa conta, desde que não seja realmente avariado por mau uso. No caso, seria um mau uso, seria um cachorrinho ali que... Mas normalmente a gente cobra a troca do tecido, a gente troca o que precisa ser feito para trazer esse mobiliário de volta para o estado mas de novo. mesmo assim ainda fica talvez mais barato do que se fosse o meu sofá. Possivelmente. E aí a gente sempre utiliza móveis de altíssima qualidade, porque pra gente é importante que o móvel tenha uma vida útil bastante grande. E aí a troca de tecido, é a troca do pé, a gente vai e cobra do cliente, obviamente, esse dano. Que legal. Ô, Anny, ó, tá vendo? Ó, agora, vamos esperar mais uns anos da Fifi, aí a gente pega aquele... agora vem uma pergunta boa. Que eu vi o seguinte, vocês têm uma parte de recuperação... Porque uma das coisas que é um descarte altíssimo, eu nunca imaginava isso, era sofá. O pessoal descarta sofá assim, torto e à direita e, fica aí prejudicando o meio ambiente, é material que é perdido que alguém poderia estar utilizando, essas coisas assim, né? O nosso sofá lá, que tá com os buraquinhos de cachorro, você tem alguma sugestão do que fazer? O que vocês fizeram com ele? Tá lá em casa ainda. Tá lá, não descartei nem nada, mesmo porque eu não tenho outro sofá, né? A gente tem um projeto que, se você for cliente nosso, alugar os sofás com a gente retira esse sofá e a gente faz a destinação para uma instituição depois da reforma desse sofá. Então, é justamente olhando para esse descarte irregular de muitos materiais, a gente começou a conversar com instituições. E, de fato, elas recebem muitas doações. Mas, muitas vezes, um sofá rasgado, um sofá super velho. Então, às vezes a gente faz a doação para uma instituição, mas ela acaba destinando para o lixo de uma forma irregular, porque ela não precisa de um sofá sem condições de uso, claro, né? Claro. Então, a gente começou esse projeto, né, de justamente entender junto dos nossos clientes se eles têm um mobiliário que não está em boas condições mais, a gente retira na entrega de um item e a gente faz toda a manutenção e destinação. Então, é um projeto bastante bacana e a gente vai mapeando, entendendo as necessidades. A gente tem mobiliário dentro de casa que ou saiu de linha ou, enfim, a gente não precisa mais, que a gente já faz essa destinação, mas também alguns clientes conseguem contribuir também. Que legal. Agora, com a parte de eletrodomésticos, eletrônicos, vocês não estão trabalhando? A gente tem também. Então, no residencial, a gente tem a casa completa. Então, tudo que você precisar, a gente tem. Então, mobiliário, eletrodoméstico, roupa de cama, prato, copo, talher. A gente aluga principalmente para investidores. Então, aí, quem aluga o imóvel para renda, né? Muitas vezes em temporário, Airbnb, essas coisas. Às vezes, ele não quer ter a dor de cabeça de ver nada. Então, a gente entra com essa solução completa para ele. E para uma pessoa física, você consegue alugar uma geladeira, você consegue alugar os itens maiores, já direto do site. Agora, como é que está sendo a aceitação disso do público? Porque é aquilo que a gente falou, ainda a cultura, né? Você tem, não, eu quero, isso aqui é meu, né? Eu quero comprar, eu não quero... porque às vezes o pessoal não acha assim, o próprio alugar o imóvel onde você mora, o pessoal já acha, putz, é um dinheiro que está indo pro lixo. Melhor fosse se você fizesse um financiamento para comprar um negócio que é seu, né? Como é que o pessoal tem visto isso? Tem mudado bastante, né? É o que você falou, mesmo o imóvel, antes a gente tinha no Brasil o sonho da casa própria. E isso vem perdendo essa força, porque as pessoas buscam mais liberdade. Eu tenho a casa própria, isso quer dizer que eu vou morar durante o resto da minha vida nessa casa. E às vezes, dependendo do momento de vida, a pessoa quer essa flexibilidade para poder mudar ao longo desses anos, né? E possivelmente, futuramente, construir uma casa, né? Se enraizar. Mas tem esse processo... que as pessoas buscam liberdade. Então, o imóvel isso está mudando bastante. Tem uma mudança muito grande para a parte de assinatura de veículos, de carros, né? Que é... Também, eu não quero a dor de cabeça de pagar IPVA, de seguro. Eu quero alguém que resolva todo esse problema para mim. E agora, com o mobiliário, a gente está levantando uma bandeira, ajudando as pessoas a repensarem a forma de consumo, seja por questões sustentáveis mesmo, esse negócio de você descartar o sofá quando ele não serve mais. A gente fala, jogar fora onde, né? O que a gente está fazendo de fato. E também muito vinculado à forma que as pessoas estão vivendo. Então, é uma coisa nova, a gente recebe muito questionamento, mas eu acho que é uma coisa que está mudando aos poucos a cultura do brasileiro, né? Lá fora já tá um pouco mais adiantado. Mais consolidado, né? Legal, Pamela. Vamos ouvir um pouquinho o Roberto Tranjan, é ele que eu quero chamar agora, com uma coluna muito bacana aqui pro canal. Vai aí, Roberto!
empenho de mais e desempenho de menos. Eu não sei se você se sente assim, eu às vezes me sinto. Eu penso que o esforço que eu estou fazendo não está gerando os resultados que eu acho que eu mereço. Você já passou por isso? Pois bem, se você já passou por isso, reveja as suas prioridades, porque o que acaba faltando é um detalhe muito pequeno. Quais são as minhas prioridades? Porque é muito fácil coisas mais acessórias roubarem o nosso tempo e a nossa atenção. Então comece o dia priorizando. Quais são os 3 pontos principais do seu dia, da sua semana, do seu mês e do seu ano? Essa é uma maneira da gente ajustar o desempenho com o nosso empenho. Boa, Roberto, sempre com uns insights. Ele sempre vem com esses insights maravilhosos, né? Que fazem a gente refletir, pensar e até entender para onde estão indo os nossos negócios, né? Agora, Pamela, é o seguinte, eu percebi que o seu pai ele tinha um lema sobre prospecção de clientes que era vai atrás. Isso funciona ainda nos dias de hoje? Eu acho que vai atrás uma das palavras que a gente mais fala dentro de casa. Então, o vai atrás é toda vez que a gente vê uma empresa que está em movimentação, uma empresa que a gente entende que é um potencial cliente, a gente cria um vai atrás, né? E a equipe comercial começa, né, a prospectar esse cliente e ir atrás efetivamente. Então, era um lema de tem uma oportunidade. A gente, quando ele começou o negócio, ninguém batia na nossa porta, muito pelo contrário, a gente que precisava ir atrás de todos os clientes batendo na porta. Então, era uma questão de prospecção bastante grande, até hoje, né? Então, vai atrás é nosso lema. Vai atrás, que aqui tem negócio Essa não é uma coisa que funciona muito na parte corporativa, ou seja, o B2B, ou seja, de empresa para empresa, né? Quando você vai fazer o contato com outras empresas, do que, por exemplo, agora que vocês estão com essa outra empresa Twin, né? Que é para pessoa física. Porque pessoa física, como é que você vai atrás, né? Você vai, oi, tudo bem? Vem cá, você quer alugar um imóvel? Um móvel, né? Para sua casa, geladeira e tal. Porque aí eu acho que a dinâmica talvez seja um pouco diferente. Talvez, né? Você vê às vezes um potencial, uma Vivo da vida, por exemplo. Você fala, a Vivo tem um potencial grande de ser nosso cliente, vamos alocar móveis para eles e tal. Tudo bem, a gente sabe onde a Vivo tá, vamos ver com quem que nós vamos falar aqui dentro da Vivo, você faz um mapeamento sobre isso e você chega na pessoa. Agora, o pessoa física eu já imagino que é um outro desafio, né? Sem dúvida. O pessoa física o nosso site é como se fosse um e-commerce, né? Um portal que você entra, escolhe todo o mobiliário, escolhe o período de locação, assina o contrato, faz o pagamento tudo online. Então, tem uma relação de atendimento bastante grande, então a gente sabe que a gente precisa estar em contato com esse cliente, por mais que seja um processo totalmente digital, a gente precisa fazer esse atendimento e estar conversando com esse cliente, porque é uma coisa nova, né? A gente precisa explicar como é que funciona e até para deixar a pessoa tranquila, mas o vai atrás é muito voltado para a pessoa PJ, né, empresa. Para a pessoa física, a nossa relação é completamente diferente. Como é que a John Richard faz? Porque eu estou imaginando aqui, né? Essa questão de lucro do negócio com a questão da sustentabilidade que vocês têm hoje, essa preocupação com os móveis. Porque, querendo ou não, às vezes vocês têm um custo extra que vocês não precisariam ter. Que às vezes o cliente nem vê. Se às vezes o cliente falasse assim, pega esse sofá aqui e descarta, e aí vocês pegassem e jogassem dentro do rio, por exemplo, para vocês seria muito mais barato, menos custoso, e aí vocês lucram mais. Como é que vocês veem isso hoje? Eu costumo falar, não é uma coisa ou outra. O projeto Sofá é essa parte de até doação de mobiliário e reforma, e a gente olha muito para o mobiliário e pensa como que a gente pode fazer um upcycle desse mobiliário, como que a gente pode ressignificar esse móvel de alguma outra maneira e destinar ele para os lugares certos. Não é uma coisa ou outra. Isso ajuda a gente no nosso negócio, porque o que a gente tem, só para você conseguir imaginar a nossa estrutura, é um galpão cheio de mobiliário e a gente conseguir fazer uma entrega imediata para o nosso cliente. Para que isso seja sustentável, a gente precisa ter um mobiliário de altíssima qualidade que aguente esse giro e o tempo inteiro, né, a gente consiga entregar para um cliente um mobiliário como se fosse novo.
Então, a gente tem uma estrutura bastante grande de tapeçaria, de marcenaria, de limpeza e pequenas reformas desse mobiliário. E a destinação para alguma instituição tem a parte social, mas também é uma forma da gente diminuir os estoques que a gente tem em excesso. Então, de uma certa forma, quando eu retiro o seu sofá velho na sua casa, que você quer um novo, eu agrego valor para você, eu tô abrindo espaço na sua casa e te colocando um produto meu, e ao mesmo tempo, a gente tá destinando esse sofá para alguém que precisa. Então, faz parte do nosso negócio, faz parte, eu preciso de mobiliário de qualidade, preciso ter giro dentro do meu estoque, e assim, por que não destinar isso para alguém que precisa? Uma coisa que a gente, nas propostas, é transformar espaços em experiências únicas, não só para o nosso cliente pessoa física, para as empresas, mas também para alguém, uma creche, uma instituição que realmente precise, porque quando você muda o espaço, muda totalmente a vida da pessoa, né? Você realmente transforma as vidas. Tem uma instituição que a gente fez uma doação, e eles falam que o grande resultado dessa doação, depois que não foi só a gente, foram várias empresas que juntas fizeram uma reforma, enfim. E a gente entrou com mobiliário, e o grande resultado é que as crianças, que era um orfanato, as crianças começaram a convidar os amigos para visitarem a sua casa. Então, Nossa, assim, eles falam assim, é isso que muda, é assim que a gente avalia se o trabalho que foi feito foi positivo ou não. Então, é muito legal, né? Você ter uma ação dessa que é muito fácil pra gente fazer, é muito positivo pro nosso negócio e você tá fazendo bem. Então, acho que assim, você consegue conectar as coisas. E eu acho que até pro próprio cliente saber que uma coisa que às vezes ele tinha em casa tá tendo um destino tão mais positivo, tão mais... Entendeu? Eu acho que até valoriza ainda mais o trabalho que vocês fazem, entendeu? Porque não é simplesmente alugar o imóvel. Sim. Você tem um propósito muito maior por trás. Eu acho que isso que acaba sendo uma coisa muito satisfatória de vocês. Agora, uma coisa que eu tô pensando aqui é o seguinte. Às vezes assistindo seriado, né, americano, europeu, enfim, daquele pessoal que vai na casa, faz aqueles extreme makeover, né, que reforma e aí tal. Aí a gente começou a perceber que muito daqueles móveis que estão lá, os objetos de cena e tal, são todos alugados. Né, que na verdade aquilo não foi comprado para pôr na casa. E aí depois, se a pessoa quiser e tudo mais, a pessoa aluga. E muitas vezes eles fazem até parceria com as lojas, das lojas irem lá, colocar os negócios, e se a pessoa quiser, ela compra e, sei lá, faz um bem bolado aí. Hoje vocês também trabalham com, por exemplo, arquitetos, decoradores, ou até imobiliárias que queiram dar uma outra experiência, uma outra vida pro ambiente, pro pessoal ver como que é aquele ambiente, porque assim, uma coisa é a pessoa chegar num ambiente, num imóvel vazio, e falar, imagina isso, e às vezes a pessoa não consegue imaginar, né, ter imaginação não é uma coisa tão simples, às vezes, quando o pessoal parece, né, tipo brincar de ferrorama, como a sensação que eu gosto, que eu tenho os brinquedos lá na frente. Às vezes a pessoa imagina, não, como imagina? Não consigo, mas uma mesa vai ficar aqui de que tamanho? Qual que é o espaço que vai sobrar e tudo mais? E às vezes você colocando os móveis lá dentro, você já dá uma outra sensação para a pessoa, e às vezes aquele imóvel vai se vender mais fácil, o seu projeto e assim por diante. Vocês trabalham também nesse segmento, não? Sim, bastante. O mercado imobiliário tá mudando muito no Brasil. Assim, tá se transformando e, obviamente, muitas vezes olha para os Estados Unidos e fala o que eles estão fazendo lá e como que a gente traz isso para cá. E o conceito que você está trazendo é o homestaging, é você preparar o imóvel para que ele seja vendido ou alugado mais rápido. Então, na parte de locação, é que nem eu comentei, as pessoas têm procurado imóveis mobiliados. Eles querem a solução completa e também um período de locação menor. Então, quando você prepara o imóvel para que ele seja, né, com móveis, já deixa ele pronto para o aluguel, isso ajuda a valorizar o imóvel e alugar ele mais rápido. Para a venda, é você realmente criar aquela sensação de casa. Então, quando você mobilia um espaço, primeiro de tudo, o imóvel parece maior. Um imóvel mobiliado parece maior. Você chega lá, você traz aquele aconchego. E você consegue também direcionar o olhar do cliente para onde você quer, né? Para valorizar a casa. Então, a gente tem feito bastante isso com resultados maravilhosos.
Então, a gente tá conseguindo, em todos os imóveis que a gente faz, acelerar isso. E é mesmo aquela sensação de Extreme Makeover, né? A gente chega lá, em 4 horas, a gente consegue transformar o espaço, a imobiliária, toda a parte de decoração. E normalmente, depois de 2, 3 meses, a gente tá retirando os móveis porque ele foi vendido, né? Que legal. Então, é uma solução muito bacana para arquitetos, né? Tem os stagers que fazem isso, algumas imobiliárias, alguns corretores, justamente pensando nessa valorização e, mais do que a valorização, a aceleração da venda. Muito bom, muito bom. Pamela, pra gente fechar esse nosso bate-papo, que eu tô adorando conhecer ainda mais da John Richard, é o seguinte, no livro, você comenta que de tratar o móvel como um sujeito. Como é que é isso? É personificar o sujeito, né? O móvel, né? É tipo assim, não, isso aqui, você dá um nome pro sofá. Não, esse aqui é o Johnny. Esse é meu sofazinho de estimação, né? Porque aí quando você tem alguma coisa de estimação... vou pegar um exemplo aqui, ó. Pegar aqui o Kong, gente. Esse aqui eu ganhei quando criança, escrevi até aqui atrás dele Kong. E, não abro mão do Kong, entendeu? Porque eu tenho um sentimento em cima daquilo. Com o móvel é a mesma coisa? Isso é uma brincadeira nossa, mas sim, o móvel pra gente é o nosso negócio, né? E essa ideia de que você consegue, com um simples sofá, mudar a vida das pessoas, pra gente isso é muito forte. E aí, uma brincadeira nossa... E assim, a gente tem todo produto, todo mobiliário, a gente tem um código de barras. Então, eu sei a vida daquele móvel. E aí, a brincadeira foi, vamos dar nome pra esses móveis e vamos ver qual que é a trajetória que ele tá seguindo. A gente fez isso com alguns, mas a ideia é que um sofá, ele foi para um escritório, né? A gente tem o nome. Tem o sofá Doroteia. aí ele foi para um escritório, ele ficou um tempo lá. Depois ele retornou pra gente. A gente alugou ele para uma residência, né? Trocou tecido e tal. A gente até brinca. A gente recauchutou ele, fez um botox, fez uma repaginada, entregou para uma outra pessoa que teve dentro dessa casa sua história, né? Aí ele retorna pra gente, a gente aluga, passa por uma outra história, e no fim da vida ele tem, né, depois de uma manutenção, depois de uma reforma, mas assim, ele é destinado também para uma instituição, então a gente consegue contar a história também de uma nova vida, né? Que legal. A gente fala que é a vida do móvel e tem vários ciclos e ele sempre tem uma nova vida e uma nova história pra contar. Que legal. Nossa, então o móvel da John Richard tem muita história pra contar, que passou por muita coisa. Tem muita história pra contar. Mas sempre vindo revitalizado. Nunca é aquele móvel assim, pô, esse móvel aqui tá em 20 anos. Não, vocês sempre revitalizam ele. Sempre depois ele tá de uma coloração novo. De cabelo, sempre depois de uma plástica, vamos dizer assim. Puxei ali, ó, deixei as rugas de lado e é novo em folha. Legal, Pamela, fiquei muito feliz de você ter vindo aqui, conhecendo um pouco mais da John Richard. Obrigado. Obrigada a você. Sempre bom compartilhar um pouco da nossa história. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ó, eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Tchau, Pamela. Tchau.